Certa vez havia um homem muito rico que colecionava obras de arte do mundo inteiro. Certa vez ele descobriu dentro de um catálogo de obras de arte um retrato que ele tinha que adquirir. E enviou o seu assistente a procurar no mundo inteiro por aquele retrato de um artista famoso. Algumas semanas depois, o assistente do ricaço voltou para relatar para seu chefe que ele havia encontrado o retrato famoso. É mesmo? Perguntou o homem. Onde estava? E o assistente respondeu: na sua própria coleção. Acontece que o homem desejava muito e estava disposto a pagar quase qualquer preço para adquirir o que ele já tinha. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós descobrimos que nós somos assim. O texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 20, diz isso: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Certa vez alguém perguntou para outro ricaço: o que o senhor precisa para realmente ficar contente? E a resposta dele foi: somente mais $1. O problema é que aquele dólar nunca chega, porque quando chega já queremos mais um. Esse aspecto da natureza humana foi explorado pelo nosso inimigo e o inimigo do nosso Deus, Satanás, já no jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, nós descobrimos o início da guerra espiritual entre Deus e Satanás, mas também de uma forma especialmente diabólica entre Satanás e a família. Podemos perguntar: por que os dardos inflamados, os mísseis infernais, são direcionados tanto contra a família? E podemos responder que talvez a razão principal é que a família é aquele espelho da própria imagem de Deus, um reflexo da própria Trindade, uma sombra, metáfora, figura do amor de Jesus para com sua igreja, do relacionamento entre os dois. O fato é que Satanás odeia a família, porque nela ele reconhece um reflexo daquele que ele odeia ainda mais, o próprio Deus. Quando nós olhamos no final do relato da criação do homem e da mulher, a primeira família que Deus disse era muito boa, Gênesis capítulo 1, versículo 31. O final de Gênesis capítulo 2, a cerimônia do casamento, que ocupa o ponto alto do relato da criação, encerra com a declaração da lua de mel. Gênesis 2, 25 diz: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A ideia da nudez do casal representa, nesta altura, a sua inocência, o fato de que foram criados à imagem de Deus. Eles não têm nenhuma vergonha da sua nudez. Nós veremos no capítulo 3 de Gênesis que o tema de nudez carrega a história, porque os olhos deles se abrem quando pecam e percebem que estão nus. Só que essa vez será a nudez da própria serpente. Nós lemos sobre isso no capítulo 3, versículo 1, que representa o início da guerra espiritual entre Deus e Satanás, e é justamente a família mirada por Satanás. Quando nós olhamos agora a transição para Gênesis capítulo 3, versículo 1, nós lemos aquela palavra assustadora: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Existe uma transição
e um jogo de palavras no texto que não se vê tão facilmente no texto em português, mas na língua original existe esse jogo de palavras entre a palavra nous, em Gênesis 2:25, e o que diz capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz. A palavra sagaz e a palavra nu são homônimos na língua original. Um exemplo disso em português seria a palavra nada. Ele não nada. Ou seja, ele não sabe nadar nem um pouco. A palavra nada tem dois significados, mas é soletrada da mesma maneira. Nesse texto, a palavra nous e a palavra sagaz no hebraico são soletrados da mesma forma, mas isso faz um jogo de palavras. Os dois estavam nus e sem qualquer vergonha, mas a serpente mais nua e sem vergonha. Se tivéssemos uma música de fundo aqui no texto, seria o tchan, 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 tchan. Um alerta, um aviso. Casal, cuidado, há perigo no pedaço. Tem alguém que quer seu mal, a serpente. O texto não nos diz de onde veio a serpente. Nós sabemos pelo livro de Apocalipse que a serpente, o antigo dragão, Satanás, o diabo, é o adversário das nossas almas. É ele que nos acusa diante do trono da graça, dia e noite. E é Jesus que apela ao Pai, que nos defende como nosso advogado. O sangue dele tendo sido pago pelo preço dos nossos pecados. Não há condenação, então, para aquele que está em Cristo Jesus. Quem nos condenará? É Jesus Cristo que nos justificou. Mas nesta altura, no livro de Gênesis, nós percebemos que Satanás, dentro do próprio paraíso, do jardim do Éden, já começa seu ataque contra a imagem de Deus. É notável, interessante perceber como ele monta esse ataque. Porque nós não somos ignorantes das suas estratégias, como diz o apóstolo Paulo. Ele continua usando as mesmas estratégias. Ele primeiro tenta subverter aquela ordem divina dada para o jardim, em que o homem seria o líder, aquele que responderia para Deus pelo jardim e tudo que estava nele. A mulher seria aquela auxiliadora idônea, alguém como Deus, colocada ao lado do homem para socorrê-lo, para ajudá-lo a cumprir as ordens que Deus lhe deu. Nós entendemos em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que foi para Adão que Deus havia dado as instruções. Deus fala para Adão antes da própria esposa ser formada da costela dele. Ela entrará em cena como ajudante, como auxiliadora dele. Mas foi para o homem que Deus deu as ordens. A responsabilidade dele era transmitir essas ordens para a sua esposa. Então Satanás explora essa vulnerabilidade e tenta afastar a mulher do seu próprio marido. Ela aborda a mulher e semeia as suas contendas, as suas sementes infernais de dúvida da pessoa de Deus e da palavra de Deus. Pergunta para ela: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eva já se encontra na defensiva. Ela vai ter que defender a bondade de Deus, a palavra de Deus. Mais tarde, o inimigo continua seu ataque quando ele nega a palavra de Deus, dizendo no versículo 4 de Gênesis 3, é certo que não morrereis, ou talvez certamente com toda garantia que eu posso lhe oferecer, vocês não vão morrer. E a razão, porque Deus sabe que no dia
em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. E essa frase, como Deus sereis, deveria ter servido como alerta para a mulher, que já conhecia algo da palavra de Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Como? À sua imagem. Ou seja, o casal já é semelhante a Deus. Eles só podem perder, não ganhar mais, porque Deus deu tudo para eles no paraíso. Mas Satanás explora essa vulnerabilidade. Ele começa a colocar dúvidas cruéis na cabeça da mulher. Ele, assim, começa a separar o casal um do outro e ambos do seu Deus. Esse desejo, essa cobiça que começa a arraigar-se no coração da mulher e que se passará para o seu homem, será o início do fim, o início da nossa queda, um desfiguramento da própria imagem de Deus. É muito interessante que o ataque de Satanás vem no jardim depois de ser formada a família, ou seja, o casal. Satanás não atacou o homem quando ele estava sozinho no jardim. Ele esperou aquele momento em que haveria 2 em 1, como reflexo de 3 em 1. E agora ele vai vandalizar, pichar, sujar, jogar lama no espelho do casal. No maior texto que trata da família, em Efésios capítulos 5 e 6, depois que o apóstolo Paulo trata da plenitude do Espírito, que controla o indivíduo e o casal, e as evidências dessa plenitude manifestadas justamente no lugar onde nós somos quem nós somos, a família. Nós entendemos que se a fé cristã funciona, tem que funcionar em casa, o lugar onde eu sou quem eu sou. Mas o que é muito interessante, mesmo naquele texto, logo após tratar do relacionamento da mulher submissa, respeitosa, do homem líder, amoroso, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, a realidade da guerra espiritual. A armadura de Deus é tratada naquele texto em que Paulo explica para nós que temos que manter a posição que nós já adquirimos em Cristo Jesus. Uma posição que não exige que ganhemos mais território, porque nós já, que cuida, que protege, que pastoreia a sua esposa. Depois de falar de filhos obedientes e que honram a seus pais, e de pais que não provocam a ira, mas criam os filhos do temor do Senhor. No final daquele texto, o que nós encontramos? Ganhamos tudo o que precisamos em Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Mas o texto nos alerta, Efésios 6, assim como Gênesis capítulo 3, de que nossa é uma guerra espiritual e a família está no centro de tudo isso. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, diz isso. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa palavra difíceis foi usada para descrever ataques demoníacos, terríveis. Por quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus.
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Nós entendemos que haverá um aumento, haverá uma aceleração da guerra entre Satanás e a família nos últimos dias, dias demoníacos, dias terríveis. O livro de Apocalipse nos alerta de que no tempo do fim, Satanás será lançado para a terra e, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele vai provocar todo tipo de caos, de confusão na terra. Eu entendo pessoalmente que Satanás visa a família de uma forma todo especial em nossos dias, porque é o que ele mais odeia como reflexo da glória de Deus. Uma das razões por que nós devemos proteger a nossa família é de forma muito mais agravada hoje. Nós não podemos enfiar nossa cabeça na areia. Estamos numa guerra. Nós não estamos num hotel de 5 estrelas, usando a nossa oração para pedir serviço dentro do quarto, da amizade, do amor conjugal a qualquer custo. É porque está no centro de uma guerra entre Deus e Satanás. A guerra continua hoje, é vista justamente no conflito conjugal, nas dificuldades de educação dos nossos filhos, dos caminhos do Senhor. Vemos essa guerra nas estatísticas horríveis sobre divórcio, imoralidade que cercam a própria família. Como nós devemos aplicar a realidade da guerra espiritual que aflige a todos nós e de uma forma, talvez uma refeição, talvez uma toalha quente? Não, nós temos um walkie-talkie ligado com o general do nosso exército. Nós ficamos não desesperados, mas angustiados diante da guerra. O inimigo mira o nosso casamento, o inimigo mira a alma dos nossos filhos. Não devemos nos surpreender o fato de que há feridos, há fatalidades nesta guerra. A guerra é real. As balas, os dardos inflamados do inferno são verdadeiros. Por isso nós temos que proteger os nossos casamentos, as nossas famílias a qualquer custo. Líderes precisam entender que, de forma particular, são alvo de Satanás. Suas famílias estão na mira. Deus usa qualificações familiares em 1 Timóteo 3 e Tito 1 para qualificar a liderança espiritual. Nós temos que ser proativos na defesa dos nossos próprios filhos contra esses ataques. A nossa família precisa ser construída sobre Jesus e sua palavra. A palavra de Deus é a nossa maior arma contra esses ataques de Satanás. Graças a Deus que, apesar da guerra, restauração é possível, mas somente na pessoa de Cristo. Ele veio justamente com seu sangue puro para ser o antídoto do veneno de Satanás que foi injetado nas veias da raça humana na hora da nossa queda.